O Senhor está olhando para o nosso nível de consciência. O Senhor não falou, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre a vida de vocês. Porque agora nós sabemos, e Deus vai julgar com base na nossa consciência. Então a palavra me ensina a assumir o controle da minha vida. Eu não vou ter controle sobre você, e você não vai ter controle sobre mim. Se eu acredito na verdade, eu não consigo mais viver na injustiça, eu não consigo viver mais na imoralidade. Eu vou buscar a verdade, a santidade. Nós precisamos botar força para viver uma verdade. Assuma o seu poder. Coloque a sua mão no coração, por gentileza, com seus olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, mais uma vez nós estarmos aqui, na sua presença, Senhor, usando da nossa vida, meu Pai, para crescer, para nos aproximar do Senhor, para buscar, meu Pai, essa intimidade ainda maior, saindo, meu Pai, dia após dia, porque essa é a nossa luta diária, Senhor. Nos afastar dia após dia dos velhos padrões, do padrão carnal, e nos aproximar mais do Senhor, meu Pai, estabelecendo os padrões corretos, o padrão do reino, o padrão do Senhor. Então nos ajuda, meu Pai, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nas nossas lutas internas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor. Perdoa por pensamentos, perdoa por palavras, perdoa por sentimentos que fizemos, meu Pai, palavras que falamos, meu Pai, situações que ao longo desse dia tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nós, como nós sempre falamos, meu Pai, nosso prazer é fazer a Sua vontade. Mas muitas vezes, meu Pai, como nós vemos Paulo dizendo aos Romanos, Senhor, há momentos em que o próprio Paulo, que em um determinado momento disse, sejam meus imitadores como sou de Cristo, em alguns momentos, meu Pai, estava com uma série de lutas, Senhor. Lutas internas, desafios internos, onde ele diz que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, e aquilo que ele não queria fazer, ele estava fazendo. Então nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a romper todos os dias, a nos aproximar cada vez mais do Senhor. Aquilo, meu Pai, que nós não queremos fazer, que o Senhor nos dê graça para não fazer. Aquilo que nós temos que fazer, que nós queremos fazer, que o Senhor nos dê graça para fazer. Que nós sejamos guiados por isso, meu Pai. O justo viverá pela fé. Então que nós venhamos, meu Pai, dia após dia, viver pela fé, Senhor. Não mais por passado, por sentimentos, mas por aquilo que o Senhor espera de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. Abra as nossas mentes, derrama sobre nós um favor, meu Pai, um favor, uma graça, a graça que nós precisamos, meu Deus, para este dia, para esta noite, porque todos os dias, meu Pai, as Suas misericórdias se renovam, as Suas bênçãos se renovam a cada dia, Senhor. Amanhã nós teremos uma cota de graça, hoje nós tivemos uma cota. E se não aproveitamos, meu Pai, essa cota, que o Senhor nos ajude a ter mais, Senhor. Se nós precisamos de mais graça, Senhor, derrama sobre nós, porque o Senhor nos ensina. Tiago nos diz, se vocês têm falta de alguma coisa, falta de sabedoria, então peça ao Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, nos dá visão, nos dá sabedoria, nos ajude, meu Pai, a agir conforme o Senhor espera de nós, para que nós não venhamos a nos afastar do Seu Santo Espírito, porque a Sua palavra diz que o Senhor é santo. Então quem se aproxima do Senhor precisa ser santo também. Então, meu Pai, nos ajuda. O Senhor não vai aceitar qualquer coisa, o Senhor não vai aceitar qualquer relacionamento, o Senhor não precisa disso. O Senhor não aceita qualquer migalha. Então nós não podemos aceitar fazer isso, porque nós não aceitamos. Nós não estamos dispostos a aceitar qualquer coisa, quanto mais o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ter a postura que o Senhor espera, os rompimentos que o Senhor espera, a visão, meu Pai, o discernimento, a graça, Senhor, o favor que nós precisamos para fazer mais e melhor, porque o nosso desejo é acertar, Senhor. Às vezes erramos,
Então que o Senhor nos ajude a botar ainda mais força para que cada vez mais esses erros fiquem distantes de nós. E que se errarmos, meu Pai, que sejam novos erros, como nós vemos Davi. Novos erros, não mais coisas antigas, meu Pai. Em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Abençoe, meu Pai, este trabalho. Abençoe, meu Pai, cada oração que será feita dentro ainda deste projeto Casa Firme. A oração das 11, meu Pai, da 1 da manhã. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, em tudo que nós precisamos, que possamos sair daqui muito maiores, muito mais abençoados, muito mais fortes do que quando chegamos. Nós possamos terminar esse dia muito melhores do que quando começamos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega esse Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho. Amém, pessoal? Diga comigo, meus queridos. Assuma o poder. Amém. Assumo o poder. Olha aqui o que está escrito em Provérbios 23, 7. Fala comigo, por favor. Assim como o homem pensa, ele é. Assim como o homem pensa, ele é. Quando os jesuítas eles vieram para evangelizar as Américas, eles tinham uma frase, né, que eles falavam, né? Me dê uma criança e quando ele tiver 7 anos, eu terei um homem. Por quê? Porque eles tinham essa consciência, eles já sabiam que os valores, os princípios, a base de uma pessoa é formada nessa primeira infância. Então, se eles passassem os valores, aquilo que eles acreditavam para aquelas crianças, eles manteriam aquela mentalidade para o resto da vida. Isso é a verdade. Porque tudo aquilo que nós pensamos, expande. Tudo aquilo que você foca, expande. Não tem aquelas coisas que às vezes você tem um monte de coisas bagunçadas e você não consegue pegar nada. A hora que você fala, eu tenho que achar isso, você foca naquilo que o seu cérebro está procurando e você encontra. Não é? Mulher faz isso, né? Homem nem tanto. Né? A mulher fala assim, cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Está aí, está na sua frente. Eu falei, não está, porque a gente está olhando todo. Ela vai lá, ela olha no foco, assim, está aí, ela vem enfiar a mão e fala assim, mas não estava aí. Não é verdade? Às vezes aparece uma situação dessa e não estava lá. Mas a mulher, para nos prejudicar, ela coloca lá e diz que estava lá. Por quê? O que eu foco vai expandir. E a Bíblia ela é muito clara sobre essa mensagem. Como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia é muito clara, ela fala muito sobre a renovação mental. Porque se não há renovação mental, alguma coisa vai mudar, pessoal? Alguma coisa vai renovar se não houver a mudança mental? Sim ou não? Não, não tem. Não tem como alguma coisa mudar se a minha mente não mudar. Então a forma dessa mentalidade mudar vai me levando a outros resultados. Então se a minha mente vai mudando, eu estou perseguindo um nível maior. Não tem sentido eu falar que eu estou renovando a minha mente e ir para um nível menor. Então, enquanto a minha mente está sendo renovada, eu estou buscando, perseguindo um nível, fala comigo, de excelência. Nós crescemos, mudamos, buscando crescimento. Já há pesquisas, pessoal, que estudam, que comprovaram, que cerca de 80% a 90% dos nossos pensamentos ao longo do dia são pensamentos inúteis. Você imagina? Dos milhares de pensamentos que a gente tem durante todo o dia, do nosso acordar ao nosso deitar, 80% a 90% são para nos prejudicar? Para a gente pensar em bobagem, para a gente lembrar de ofensa, para a gente
falar de problemas, para a gente falar, achar que não vai mudar, que agora acabou, que não tem sentido. 90% são pensamentos inúteis. E a maioria das pessoas não tem consciência desses pensamentos inúteis, por isso que estão sempre pensando as mesmas coisas. Porque se houvesse essa consciência, nós vigiaríamos os nossos pensamentos. Mas como muitas vezes nós não estamos alertas, vigilantes na nossa mentalidade, a gente pensa tudo que vem. Tudo que o diabo lança de seta, tudo que os nossos sentimentos nos provocam, a gente vai pensando e vai entrando nessa espiral negativa, decadente. Aqui em Efésios 4,17 diz assim, olha só. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, vamos juntos, por favor, que não vivam mais como gentios. Como é que os gentios vivem? Fala comigo, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os ímpios estão vivendo, os gentios estão vivendo na inutilidade dos seus pensamentos. Mas será que são só os gentios? Será que são só os ímpios? Será que nós não estamos assim também? Olha como é que eles estavam. Eles estão obscurecidos no entendimento. Está escuro, está turvo, não está claro para eles. E separados da vida de Deus, por causa, fala comigo, da ignorância em que estão. Por causa da ignorância, nós nos colocamos distantes de Deus. Olha por que eles estão na ignorância. Depois a gente vai ler essa palavra. Devido ao endurecimento do seu coração. Então eles estão obscurecidos no entendimento, eles estão vivendo na ignorância, por quê? Porque ninguém pregou para eles, porque eles não conhecem, eles não têm uma Bíblia, porque eles não tiveram nenhuma oportunidade. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está falando que eles estão obscurecidos no entendimento, ignorantes em relação às coisas, porque eles estão com seu coração duro. Não querem mudar, não querem renovar. E olha o que Paulo continua dizendo. Quanto à antiga maneira de viver. Ok, antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados. Você foi ensinado que na antiga maneira de viver, você tem que fala comigo, se despir. Fala pessoal, despir. Ou seja, vocês foram ensinados a jogar fora esse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que a gente acabou de falar? 90% dos pensamentos das pessoas são de pensamentos inúteis. E olha aqui a palavra corroborando, confirmando isso, que se corrompem por desejos enganosos, mentiras. A serem renovados no modo de pensar. A revestir-se, eu me despi, fala comigo, eu me despi, agora eu me revesti, eu me vesti novamente do novo homem. Criado para ser semelhante a quem, pessoal? Semelhante a Deus. Em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, a verdade, se eu creio na verdade, presta atenção nisso, pessoal. Se eu acredito na verdade, isso vai me levar à justiça e à santidade. Se eu acredito na verdade, eu não consigo mais viver na injustiça, eu não consigo viver mais na imoralidade, eu vou buscar a verdade, a santidade. Então a verdade me liberta, a verdade renova minha mente, a verdade me faz uma pessoa santificada. Então veja, como a maioria das pessoas não percebe que estão arruinando com a vida delas por causa desses pensamentos inúteis. Nós fomos ensinados, nós fomos doutrinados a pensar errado. Mas o que a gente acabou de ler? Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus no nosso modo de pensar. A gente acabou de ler aqui. O que a gente falou agora há pouco dos jesuítas? Eles sabiam que o nosso caráter é formado, os nossos padrões são estabelecidos até os 7 anos de idade.
Então, aquilo que entrar até os 7 anos, aquilo vai ficar para sempre. Então, para nós vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Mas muitos carregam uma vida inteira essas fortalezas. E enquanto eu carregar essas fortalezas, eu não vou viver a novidade de vida com Jesus. Eu aceitei Jesus, mas lembra que a gente falou, eis que tudo se fez novo, novas coisas se formaram. Nada se torna novo. Eu posso ter aceitado Jesus, mas se a minha mente não foi renovada, se eu não estou aqui buscando a semelhança do Senhor, eu não vou viver essa vida plena com Ele. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que trazer para a nossa vida, essa pessoa morreu realmente? A minha mente foi renovada, eu deixei naquelas águas, quando eu aceitei Jesus, o velho homem morreu realmente? Ou ainda continuo carregando um defunto, um morto-vivo? Será que eu me tornei essa nova criatura? Há realmente uma nova criatura? Porque aqui Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, fala comigo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se eu estou em Jesus, eu sou nova criação. Aquilo que é velho, aquilo que é antigo, aquilo que é lixo na minha vida, passou. Eis que surgiram coisas novas. Surgiu a fé, surgiu o amor, surgiu a integridade, surgiu a santidade. 2 Coríntios 10, 4, as armas com as quais lutamos não são humanas. A nossa guerra não é humana. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir, fala comigo, destruir fortalezas. Faz assim, fortalezas. Marca isso na sua mente. Destruir fortalezas, faz. Isso. Destruir fortalezas. As armas que nós temos em Deus são poderosas para destruir estas fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa palavra nós já ouvimos. Nós sabemos que as armas que nós temos não são humanas. Nós não vamos vencer as crenças diabólicas com as armas humanas. Nós vamos vencer com as armas poderosas de Deus, em Jesus. Então eu preciso destruir esse modo antigo, esse jeito antigo que só estraga a minha vida. Eu tenho que tirar, eu tenho que renovar aquilo de ruim que eu, durante a minha infância, eu recebi, que está gerando crenças até o dia de hoje na minha vida. Aquilo que entrou é muito difícil de tirar. Mas nós podemos, a gente está falando aqui, nós temos armas sobrenaturais, nós temos armas espirituais. Fazendo o quê? Tornando cada pensamento de derrota, cada pensamento de fracasso, cada pensamento de desistência, de tristeza que você vem, que te ataca. A palavra está falando, eu pego esse pensamento, eu digo, isso é mentira, eu vou tornar esse pensamento cativo, eu vou fazê-lo obedecer a Cristo. Cristo me prometeu uma vida plena e abundante. Cristo me deixou a paz. Cristo me deixou o Espírito Santo. Então, cada pensamento que vem diferente disso que nós temos ouvido são as mentiras. Então, quando nós nos enchemos da verdade, nós nos enchemos de força, nós recebemos graça, nós temos graça para vivermos em santidade, porque é isso que Ele nos prometeu, é isso que Ele nos deu, é esse poder que nós temos, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós não vivemos mais na inutilidade dos nossos pensamentos. Vamos aqui para Colossenses 3,11. Olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, antes a gente era morto, nós estávamos mortos.
Agora nós ressuscitamos com Cristo. Presta atenção, pessoal, que muitas vezes as palavras de Paulo são palavras um pouco mais rebuscadas, mais complexas. Então a gente precisa ler com calma e com atenção. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são, fala, do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Fala comigo, por gentileza, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 5, se eu não me engano? Onde as pessoas ficam preocupadas, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Ele fala, essas preocupações são dos pagãos. Mas o seu Pai que está no céu sabe do que você precisa. Então, o Paulo está falando exatamente isso. Ó, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Em briguinhas, em passado, em aflição, em coisas. Ah, mas nós somos atacados. Sim, mas nós estamos olhando para Deus. Senhor, eu confio no Senhor. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, fala, Cristo é a minha vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Qual é a natureza terrena que nós temos que enfrentar? Fala comigo. Imoralidade sexual. Impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Olha essa natureza. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Antigamente você fazia. Antigamente a gente vivia nessa mentalidade, nesse jeito antigo, ok. Mas agora, vamos juntos, pessoal. Me acompanhem. Fala comigo. Abandonem todas essas coisas. Olha só, a palavra está me dando o passo a passo, o beabá. Ó, você quer renovação mental? O que eu tenho que fazer? Traz para a sua vida. O velho homem, ele gosta dessas coisas, ó, imoralidade, impureza, paixões, desejos maus, ganância. Então eu tenho que analisar. Agora, abandonem todas essas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, o falar mal das pessoas, a maledicência, a linguagem indecente, fofocas, palavrões. Não mintam uns aos outros. Mentira, tem gente que está na igreja que ainda mente, tem gente que se diz cristã e ainda mente. Então você ainda continua na velha natureza. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram. A gente acabou de ler, ó. Vocês já se despiram da velha natureza, agora vistam-se do novo. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram, fala, do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, que a gente já acabou de ler também. A nossa mentalidade é a do Senhor. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Fala comigo, por favor. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então a palavra está falando, pensa nas coisas do alto, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Então essa pessoa imoral, essa pessoa mediana, medíocre, vitimista, essa pessoa, fala, morreu. Essa pessoa morreu. Então eu tenho que fazer morrer tudo que pertencia àquela natureza terrena, e agora eu fico com a natureza espiritual. Então aquela ira, indignação, revolta, malícia, linguagem errada, isso não cabe na vida daquele que renovou a mente. Porque o Senhor está falando que nós fomos renovados pelo novo. Eu não estou falando que eu viverei um tempo de vinho novo na minha vida. Olha só,
O vinho novo começa na mentalidade. Porque nada vai acontecer, não tem como ter um casamento novo, uma vida profissional nova, uma saúde nova, sem ter mente nova. Porque é o que a bispa já falou várias vezes aqui, aquela mentalidade que me trouxe até uma situação, até um problema, não vai ser a mesma que vai me tirar dessa situação, desse problema. Ela precisa ser renovada. E o que renova a nossa mente? A palavra vai nos renovando diariamente. Então, com Jesus, quando a gente aceita Jesus, não tem mais essa distinção, é porque eu nasci em tal lugar, porque eu tive isso, eu tive aquilo, eu fui pobre, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive saúde, eu não estudei. Com Jesus não existe mais essa distinção. Não tem o que ele falou, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem circunciso, incircunciso, não tem gentil. Todos são um em Cristo. Todos somos um em Cristo somos um, não há mais diferença, todos temos as oportunidades para vencer. Então traz para a sua vida, olha um filtro para a nossa vida. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, fala comigo, pensem nessas coisas. Ou seja, é mentira, é de baixa qualidade, não é desonesto, é sujo, é com uma raiva, com ódio, é com mentira, não tem excelência, não tem digno de louvor. Eu tenho que pensar nessas coisas? Eu penso nessas coisas, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Eu devo pensar nessas coisas? Então a gente tem que trazer esse filtro para a nossa vida. O que eu estou pensando é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? Tem boa fama? Tem excelência? É digno de louvor? Eu estou pensando nisso tudo? Tudo isso, esse é o tipo de pensamento. Mas não é, como é que eu vou pensar 100% do tempo? Então, isso é um treinamento. A gente não acorda, aceitei Jesus, agora só penso o que é certo. Não, a gente vai limpando, a gente vai buscando essa consciência. 90% dos nossos pensamentos são inúteis, então eu preciso diminuir essa proporção. Agora estou em 80% de inutilidade, estou em 50% de inutilidade, ou seja, eu estou melhorando, eu estou aumentando essa mentalidade correta. Eu vou pensar nessas coisas. Eu vou pensar nessas coisas. Eu vou praticar o que eu tenho aprendido com Deus. Eu vou fazer com que eu atraia o favor de Deus para a minha vida. O Deus de paz. O Deus de paz. Eu quero um Deus de paz, eu quero paz que vem de Deus. E uma pessoa que vive pensando em mentiras, vive pensando em imoralidade, vive pensando em coisas que não têm excelência, que não são de boa fama, não são dignas de louvor, ela não tem paz. E se eu não tenho paz, eu vou tirar a paz dos outros também. Olha aqui em Oséias 4. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês, fala comigo, rejeitaram. Eles rejeitaram. Eles tinham conhecimento, eles tinham quem ensinasse, mas eles não queriam se submeter. Rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então o povo, as pessoas são destruídas por rejeitar a palavra. Fala comigo, ignorância é uma decisão. A pessoa decide ser ignorante, a pessoa decide não seguir aquilo que está sendo proposto a ela. Ela não pode falar, eu não sabia. Ela pode dizer, se ela for sincera, eu não quis me submeter a isso. Eu não quis pagar esse preço. Eu não quis me sujeitar à palavra. Então a palavra me ensina a assumir o controle da minha vida. Eu não vou ter controle sobre você. E você não vai ter controle sobre mim. Eu tenho que ter controle sobre mim, você tem controle sobre você. Então eu recebo poder para viver uma vida de poder. Olha o que Pedro fala.
1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente, fala comigo, preparada, prontos para agir. Olha o nível de foco que nós precisamos trabalhar. Estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, do passado, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então a gente tem que viver em temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que ele está falando aqui? Nós recebemos uma herança negativa, uma herança de cultura, uma herança de mentalidade. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então a palavra está falando para eu manter o meu foco, esteja pronto para agir, mantenha a sua mente preparada, ou seja, fique focado, fique alerta, sejam santos, busque a santidade, busque as coisas certas, busque pensar, falar, declarar aquilo que realmente vai me atrair vitórias e não problemas. Então a palavra está falando, não viva da mesma maneira. Agora que nós sabemos, o Senhor está olhando para o nosso nível de consciência. O Senhor não falou, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre a vida de vocês. Porque agora nós sabemos, e Deus vai julgar com base na nossa consciência. Eu tenho um nível de consciência que às vezes uma pessoa que está sendo evangelizada aí pela primeira vez, ele não vai ter. Mas Deus vai julgar o meu nível de consciência de saber o que é certo e não fazer em relação àquele que ainda é cru na fé, que ainda é inexperiente em muita coisa, não sabe muita coisa. Então o Senhor está olhando para aquela força, aquela disponibilidade, aquela disposição que eu tenho para mudar, para agradá-lo. Porque infelizmente, meus queridos, que a maioria das pessoas, cada um tem uma história complicada, uma história triste para contar. Mas muitas pessoas, a maioria delas, aceita conviver, ela aceita viver como uma vítima da criação que ela teve, das circunstâncias que ela viveu. Elas aceitam ser as mesmas pessoas com base naquilo que elas receberam. Então, ela recebeu aquilo, então ela faz aquilo uma fortaleza na vida dela. Eu serei assim para sempre, eu sou assim. Mas a palavra, o que a gente está falando aqui? Que a gente pode mudar, a gente pode assumir o controle. Então a palavra me traz consciência para analisar, para me entender e assim mudar. Então a palavra está vindo para nos trazer visão, luz. A gente se acostumou, as pessoas nos ensinaram a viver de uma forma. Então você pegou um gosto, um jeito de se vestir, nós fomos ensinados a um jeito de se vestir, de falar, de comer. Nós fomos formatados, nós fomos moldados a um padrão. Você foi ensinado, você tem que falar assim, você tem que vestir assim, você tem que comer assim. A gente vem com uma programação mental que alguém colocou nas nossas vidas. Então essas crenças, a mudança dessas crenças não são coisas fáceis. São coisas difíceis e dolorosas. É difícil mudar a mente. Mas nós podemos mudar. Nós podemos. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de aceitar, quando a gente recebe essa formatação, a gente aceita
a crença de que vai dar errado, a gente aceita a crença de que eu não vou dar conta, a gente aceita a crença de que é melhor nem começar porque não vai funcionar mesmo, vai dar errado mesmo. A gente aceita a crença de falar que não é para mim mesmo, então eu vou viver desse jeito. Mas é mentira. Porque até o último dia das nossas vidas, nós vamos ter coisas para aprender, nós vamos ter coisas para mudar. Até o último dia. Porque esse processo de autoconhecimento é um processo diário e eterno. Então presta atenção aqui comigo, pessoal. Você foi formatado. E às vezes você está formatando os seus filhos, por exemplo. Você está formatando, assim que você foi formatado, ensinado um padrão, você está ensinando um padrão agora. Então às vezes você está vendo seu filho agressivo, você está vendo seus filhos inquietos, você está vendo seus filhos inseguros. O que significa? Isso é um reflexo daquilo que está sendo colocado no coração deles, na mente deles. Algo que foi colocado em nós. E agora a gente está colocando na próxima geração. Então são inúmeras mentiras que nós precisamos arrancar da nossa programação. E tudo começa, fala comigo, com uma decisão. Uma decisão. A decisão de romper, a decisão de mudar os padrões. Você tem um padrão, você recebeu um padrão do que é um casamento. Você tem um padrão, você recebeu dos seus pais o que é um casamento. Você foi programado para acreditar como é um casamento. E a palavra me dá um entendimento de como deve ser no casamento. E quando eu acredito nisso, eu paro de me sabotar. Você recebeu um padrão, você recebeu uma programação dizendo como é viver, como é administrar o dinheiro. Às vezes você teve uma infância que tudo que você pedia nunca dava, nunca podia, rico é mau, não vou ter acesso a nada, tudo é uma programação errada que a gente recebeu. Tem gente que foi ensinado que quando ele fica doente, ele tem a atenção das pessoas. Então a pessoa vive doente, porque ela aprendeu que assim é uma forma de chamar atenção. Então há demônios realmente, que estão agindo em áreas das nossas vidas, que a gente tem que expulsar, mas a gente precisa também fechar as brechas. Lembra da mulher cananeia que foi correndo atrás de Jesus falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquela que o Senhor falou que ele não veio para ela, que ele não ia tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela foi trabalhada no orgulho dela. Quando ela foi trabalhada no orgulho, ela fechou aquela brecha, ela aprendeu a humildade, ela fechou aquela brecha. Você não vê Jesus falando que, em nome de Jesus, que saia aquele espírito maligno da filha dela. Ele simplesmente falou: pode voltar em paz. Porque a partir do momento que nós fechamos a brecha, o diabo não tem como entrar mais. Porque às vezes a gente coloca como o diabo se ele fosse muito poderoso. Não, quem dá o poder somos nós. Então se eu fecho a brecha, ele não tem mais como trabalhar. Eu vou fechar os padrões, eu não vou mais agir como meus pais. O novo, ele é difícil, ele é assustador. Tudo que é aquilo que é novo é complicado no começo. Muitas vezes a gente aceita aquilo que é familiar, mesmo que seja ruim. A gente aceita conviver com algo ruim, porque é aquilo que a gente conhece, a gente acha que é desse jeito mesmo, mas a Bíblia, a palavra me dá o norte, a palavra me dá o padrão. Então eu preciso ter a identidade de Cristo, e eu preciso colocar essa identidade nos meus filhos. Então eu vou dar identidade. Então, meus queridos, prestem atenção. Às vezes a gente tem uma forma errada de falar com os filhos. Às vezes a gente vai lá e rotula eles: ó, você é desobediente, para de ser fraco, você é muito mole, você é muito doente, você é muito fraquinho, você dá muito trabalho. O que isso faz, pessoal?
Isso vai dando rótulos, vai dando uma identidade, você vai criar um paradigma para o destino dele. Aí vai ser muito mais difícil tirar. Vai ser muito mais difícil tirar que ele é fraco, que ele é doente, que ele não dá conta, que ele não tem força, que ele não tem condição. É muito mais difícil. Então, se o pai e a mãe não dão identidade, quem vai dar? O mundo vai dar. Aquele professor esquerdista vai dar. Os amigos imorais vão dar. Porque ele não tem. Aí tem pai e tem mãe que vive rotulando o filho. Não, porque ele é desse jeito. Ele não gosta dessa comida. Ele tem uma personalidade mais difícil. Ele tem uma personalidade mais assim, mais assado. Ele é uma criança. Ele é uma esponja. Ele vai sendo moldado a partir de você. Ele é o seu reflexo. Se ele é difícil, se ele está sendo fresco, é muito seletivo para fazer as coisas, para comer, se ele é inseguro, é porque o quê? Porque os pais são assim. Se ele está agressivo, se ele está respondendo, se ele é inseguro, é porque o quê? Porque os pais são assim. Ele é reflexo do que ele tem recebido. Então nós precisamos lutar contra isso, nós temos que colocar os valores, falando da força, da sabedoria, lidar com equilíbrio, ensinando sempre com base na palavra, na Bíblia. Então colocando a identidade, você é forte, não, você é inteligente, não, você é um vencedor, tudo que você faz é muito bom, você é muito inteligente. Então nós precisamos colocar as coisas certas. Às vezes a gente pode até ser rejeitado de alguma forma, mas o problema é quando nós nos rejeitamos. O problema das nossas vidas não é quando alguém me rejeita, quando eu me rejeito. O problema da minha vida não é quando alguém fala alguma coisa sobre mim, o problema é quando eu acredito naquilo, na mentira. As pessoas falavam de Jesus, falavam até que ele era possuído por demônios. Ele deu importância para isso, pessoal? Sim ou não? Não. Falavam que ele era isso, que era aquilo, que ele era glutão, que ele andava com pecadores, então ele era pecador também. Isso afetou ele? Não. Mas quando ele falava com os religiosos, eles ficavam espumando pela boca. Por quê? Porque pegava. Porque eles sabiam que eles tinham uma aparência de santidade, mas eles eram falsos. Então o que vai mudar a minha vida não é o que os outros estão falando sobre mim, mas o que eu acredito sobre mim. Então essa libertação é fundamental. Porque se eu acredito que eu não valho nada, se eu acredito que eu não funciono, não dou certo, o que eu vou fazer? Eu vou sabotar minha vida, eu vou sabotar meu casamento, eu vou sabotar minha saúde. Então nós precisamos tomar essa decisão hoje. Eu vou tomar uma decisão que eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais cair nos desequilíbrios, eu não vou mais entregar o meu poder, mas eu vou assumir o meu poder. Eu não vou mais aceitar essa vida infeliz. Então, se você sofreu alguma coisa no seu passado, a culpa não foi sua. Mas se você fez algo no passado, você é o único que pode mudar. Então não adianta mais ficar se culpando para sempre. É porque eu fiz isso, porque aconteceu. Não, eu posso mudar isso. Não, porque me fizeram isso, então, te fizeram, você não fez, não foi sua culpa. Então, joga para fora, renova a mente, pede ajuda a Deus. Chega de aceitar tudo que os outros dizem que você representa. Porque muitos, o que o médico fala é uma lei. O que a pessoa recebe uma crítica se torna uma verdade definitiva. Aí quando a palavra vem, não sabe da minha vida, não sabe do meu caso. Porque na minha situação, aí vem aquele monte de justificativas. Porque enquanto eu continuar acreditando que eu sou uma vítima, eu nunca vou ter poder. E nós não somos vítimas. Vítimas são impotentes, elas não podem mudar nada. Você não é impotente. Você não é impotente. Você pode dar as respostas certas. A palavra me dá recursos para renovar a minha mente e mudar o meu destino. Então eu preciso agarrar isso. Então em muitos momentos a pessoa pode ter tido atitudes que alguém foi lá e falou: você está parecendo o seu pai, você está parecendo a sua mãe. Aí a pessoa já remete um descontrole, uma autossabotagem, fala assim, de jeito nenhum.
Então a pessoa nega, mas às vezes a pessoa vai lá e para. Não, verdade, eu estava lá porque eu estou me sabotando, eu estou me estragando, eu estou perdendo meu poder, eu estou fazendo errado mesmo. E o Senhor está falando, toma posse do seu poder. Toma posse do seu poder. A gente fala todo dia, a bispa fala nos programas, Deus te ama, você já disse isso hoje, então Deus me ama. Então eu posso muito mais. Qual que é o segundo mandamento, pessoal? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Antes de amar alguém, eu preciso me amar. Então nunca vou ser uma pessoa grata, uma pessoa generosa, uma pessoa gentil, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo. Porque se eu não me amo, eu primeiro estou me estragando, aí eu estrago meus relacionamentos. Eu estou estragando os meus filhos, eu estou estragando o meu casamento, eu estou estragando a minha vida. Porque ame o seu próximo como você se ama. Se eu não me amo, se eu acho que eu não valho nada, eu estou arruinando a minha vida. Lembra que a gente falou no começo? 90% dos nossos pensamentos são inúteis. 95% do nosso tempo nós estamos vivendo no automático. Então, se me disseram que eu sou difícil, se me disseram que eu sou uma pessoa que estraga tudo, aí como é que a pessoa age? Estragando tudo. Porque ela acredita naquelas crenças. Então, chega de acreditar em mentiras. Como os religiosos, chega de depender de imagem. Tem gente que na igreja, ele tem cara de espiritual, ele tem jeito de espiritual, ele fala com espiritualidade, mas no mundo, na vida, no dia a dia, na casa dele, ele não tem nada disso. Então isso é uma dependência de imagem. Jesus já falou sobre isso. Vocês são sepulcros caiados, sepulcros pintados. Então por fora ele é bonito, está pintado, tá branquinho, mas por dentro é podre, tem ossos, tem mau cheiro. Então chega de depender de imagem. Nós precisamos botar força para viver uma verdade. Tome essas decisões hoje. Assuma o seu poder. Coloca força nessa mudança. Toma posse disso. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, por gentileza. Fique em pé. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Com seus olhos fechados, com sua mão no coração. Como o nome desse culto, assuma o seu poder. Às vezes a gente está passando para frente, pessoal, crenças que nós pegamos dos nossos pais. E eu quero que você, nesse momento, às vezes a gente já ouviu bastante isso, talvez você tenha falado isso alguma vez. Eu sou assim porque meu pai foi assim, meu pai nunca disse que me amava. Minha mãe disse sempre que eu fui um problema. Eu ouvi tanto das pessoas que eu era burro. Eu ouvi das pessoas que eu era difícil. Eu fui ficando difícil. Eu fui ficando com dificuldade. Eu fui me sabotando. Eu fui me estragando. Eu fui ficando feio. Fui ficando difícil, rejeitando todo mundo, porque eu me sentia rejeitado. Então, às vezes a gente está carregando coisas. Como é que a gente vai receber um vinho novo? Como é que a gente vai criar crianças saudáveis se eu não estou saudável? Se eu não mudei ainda? Então eu vou pedir para a Tamires cantar, para que fique o volume um pouco mais alto. Eu gostaria que você pensasse nisso. O que você gostaria de ter ouvido dos seus pais? Que talvez você não fala para os seus filhos. Então o que você gostaria de ter ouvido dos seus pais? Eu gostaria que você agora falasse para você. Abrisse a sua boca. Fala para você. Abra a sua boca, fale. O que você gostaria que
que tivessem dito para você: fala, você precisa ouvir, você precisa acreditar nisso. Eu te amo, você é importante para mim, você é inteligente, você é uma bênção na minha vida, você é capaz, você é vitorioso. Abra sua boca e declare isso, que você talvez nunca ouviu. Meu pai nunca disse que me amava, então fale: eu te amo. E eu vou falar isso na frente, falar isso para os meus filhos. Às vezes a gente tem dificuldade de falar: meu filho, eu te amo, meu filho, você é uma bênção. Mas a gente tem uma força para falar: você me dá trabalho, você está difícil, você não dá paz, você está muito teimoso. Às vezes você ouviu isso, você nem se deu conta que você reproduziu padrões que você recebeu. Às vezes alguém disse: você foi um erro na minha vida. Às vezes você ouviu palavras pesadas e você acabou jogando sobre alguém, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Depois que você veio, minha vida ficou muito difícil, porque antes de você era assim. Às vezes você ouviu isso, então agora fale o que você gostaria de ter ouvido, que você talvez não ouviu. Eu te amo, você é uma bênção, você foi a melhor coisa da minha vida, você é uma vitória, você é o vitorioso, você é um homem bem-sucedido, você é uma mulher incrível. Você precisa acreditar nisso. Assim como o homem pensa, ele é. Ninguém pode me rejeitar se eu não me rejeitar primeiro, pessoal. Lembra disso, o problema da minha vida não é o que os outros fazem, mas é o que eu faço comigo mesmo. O que eu me saboto, o que eu me rejeito, o que eu me maltrato. Esse é o problema das nossas vidas, quando a gente acredita nessas malditas crenças. Quando a gente acredita que não dá, que não pode, que não tem capacidade, que é um incapaz. Por quê? Porque eu acreditei, eu ouvi isso, mas a palavra está falando, é mentira. Eu preciso me despir do velho homem, me revestir, me vestir novamente do novo, da unção, deste poder, desse Deus que me ama. Eu vou viver esse novo. Eu acredito. Eu acreditei muito tempo que eu não valia nada. Eu acredito que tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou mais sabotar o meu casamento. Eu não vou mais estragar os meus relacionamentos. Eu não vou mais estragar a minha saúde. Eu não vou mais ficar indo atrás de uma atenção porque eu estou passando mal. Isso é do diabo, pessoal. Isso é a pior maneira de viver. Tome essa decisão que você não vai mais se sabotar. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu não vou mais agir de modo descontrolado. Eu não vou mais agir como meu pai e minha mãe agiam. Eu não vou mais passar esse padrão do descontrole para os meus filhos. Eu vou mudar isso. Sabe por quê? Cada um tem uma história triste para contar. Mas você não seria essa pessoa se você não tivesse passado por essas situações. Então veja, faça como José, se espelhe em José. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bênção. Olha quanto José sofreu. E ele pegou aquilo e falou: isso foi bênção. Foi bênção porque agora eu passei por tantas coisas, eu posso ajudar tantas coisas. Você passou por tantas coisas, você pode ajudar tantas outras. Acredita nisso? Acredita nisso, que você é uma bênção, tudo é uma bênção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo que você viveu cooperou para que você se tornasse uma pessoa melhor e não pior. Tudo pode ter vindo para te tornar pior, mas com Cristo você se torna melhor. Olha Paulo, quanta coisa que esse homem fez depois de Cristo, que ele prejudicou tantas pessoas, mas depois que ele encontrou Jesus, como a vida dele foi abençoar os outros. Olha Pedro, um pescador, quase analfabeto, sem pretensões grandes na vida dele, foi um cara extraordinário depois de Jesus. Então tudo é a visão certa, pessoal.
de Filipenses 4:8. Eu vou pensar no que edifica, no que acrescenta, no que é de boa fama, no que constrói. Ah, mas isso é fácil? Quem disse que é fácil? É mais fácil a gente ficar com o que a gente conhece, mesmo que ele seja ruim. É mais fácil ficar acreditando em mentiras, porque é aquilo que a gente já conhece. Por isso que o Senhor nos dá a graça e nos dá poder para pensar como Ele. Então tome essa decisão: eu vou pensar como o Senhor, meu Pai, eu vou assumir o meu poder, eu vou tomar as decisões da minha vida, eu não vou mais acreditar nessas mentiras, Senhor. Eu vou tomar as minhas decisões. Então fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor agora. Tome posse disso, do seu poder. Tome posse do seu poder. Não aceite mais ser um carregador de fardos. Não carrega mais esses fardos na sua vida. Revista-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Acredite na verdade, você alcançará a santidade e você viverá em justiça. Acredite na verdade, você vai alcançar esses altos níveis de poder. Seja grato. Seja grato. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso dessa força, dessa graça, desse poder, meu Pai, para tirar da minha vida todas essas mentiras que tem amarrado, que tem me impedido de viver essa poderosa vida. Lembra que nós lemos, com o Senhor não tem mais distinção de classe social, de cor, de país, de nada. Nós somos um em Cristo. Nós temos toda a totalidade de Cristo, nós temos o poder de Cristo nas nossas vidas. Foca na coisa certa. Assim como o homem pensa, assim ele é. Pensa na coisa certa. Acredite no poder do Senhor sobre a sua vida. Eu peço que neste momento você coloque a mão na sua cabeça e você repreenda agora toda mentira, todo engano, toda opressão, toda perturbação da sua mente, que você veio até este dia, até este momento acreditando numa série de mentiras, mas você sai daqui acreditando na verdade. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença, meu Pai, e nós apresentamos, meu Pai, cada pensamento, Senhor, cada pensamento de derrota, de autossabotagem, de vitimismo, Senhor, todo pensamento de que essa pessoa não pode, não consegue, não vale nada, é difícil, é chata, meu Deus, é incompetente, não tem condição para nada, que nasceu para dar problema, que nasceu para ser uma dificuldade, um problema para a vida dos outros. Nós repreendemos agora toda mentira, toda opressão, todo o peso que vem lutando contra a mente dessa pessoa, que vem lutando contra o coração dessa pessoa, contra o casamento dessa pessoa, contra os sonhos dessa pessoa. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus todo mal, todo pensamento, todo fardo, toda negatividade, todo pensamento maligno que vem se arrastando há décadas sobre a vida dela agora, nós repreendemos agora, pega tudo que é seu, da mente, do coração, daqueles pensamentos, quando ela lembra uma pessoa, um pai, uma mãe falando dela, falando mal dela, que remete, que levanta sentimentos, nós repreendemos agora, pega tudo que é seu, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Abençoa a sua vida agora, abençoa a sua vida. Ninguém pode te rejeitar se você se rejeitar primeiro. Ninguém pode te rotular se você não se rotular primeiro. Então rotula a coisa certa em você. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção na vida das pessoas. Eu sou uma grande mulher, um grande homem, uma grande esposa, um grande marido. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho visão, eu tenho sabedoria. Eu tenho o Espírito Santo me dá graça, o Espírito Santo me dá poder, o Espírito Santo me dá energia, o Espírito Santo me dá vitórias. Eu creio que na minha vida há poder, a minha vida é poderosa, o meu casamento é poderoso, a minha família é poderosa, tudo que vem até as minhas mãos é poderoso, o que eu faço é poderoso, o que eu faço é abençoado, tem fluidez, o que eu coloco a mão não quebra, mas o que eu coloco a mão frutifica, o que eu faço
é abençoado, o que vem até mim é abençoado, eu sou um abençoado. Eu tenho uma mente focada, eu tenho uma mente preparada, eu não vivo mais com base nas mentiras, mas eu vivo com base na verdade. Eu rejeito agora todo pensamento maligno, mas eu o pego e o faço cativo para obedecer a Cristo, eu torno cativo e ensino a obedecer a Cristo. Eu não aceito diferente, eu não aceito uma mente obscurecida. Eu declaro uma mente focada, uma mente clara, uma mente de luz, uma mente de foco. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a minha mente, a minha casa abençoada, em nome de Jesus, o meu casamento abençoado. Eu peço que você abençoe a sua família. Eu declaro agora, Senhor, uma vida poderosa. Eu declaro meus relacionamentos, meu Deus, todos eles abençoados. Eu declaro, meu Pai, os meus filhos abençoados. Eu declaro a minha esposa, o meu marido abençoados. Eu declaro a minha vida uma vida poderosa. Eu declaro o melhor tempo, o melhor ano da minha vida. Eu assumo o poder da minha vida. Eu tomo posse do poder na minha vida. Eu pensarei agora só o que é bênção, meu Pai, só o que é bom, só aquilo que é edificante, meu Pai, só aquilo que é construtivo. Eu declaro, meu Pai, essa mudança de mentalidade. Eu não vivo mais com base nas mentiras, mas eu vivo com base na palavra, na verdade. Eu não aceito diferente, Senhor. Eu não aceito diferente. O Senhor me ama. Fala para Deus, Deus me ama. Deus me ama, Deus me ama, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, eu sou uma pessoa bem-aventurada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa cheia de unção, cheia de visão, eu ajudarei muitas pessoas, eu serei um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Fala isso, pessoal, fala isso. Às vezes a gente declarou tanta coisa ruim nas nossas vidas, declara coisa boa. Acredite nessa coisa, acredite nessas palavras, porque elas são a verdade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então eu serei uma bênção na vida das pessoas, como o Senhor é uma bênção na minha vida. Eu falarei coisas poderosas, edificantes, como o Senhor fala para mim todos os dias na palavra dEle. Então o nosso padrão é o Senhor. Eu declaro bênçãos, meu Pai. Eu declaro bênçãos, eu declaro vitórias, eu declaro prosperidade, eu declaro portas abertas, meu Pai, declaro união, declaro sabedoria, declaro graça, declaro Espírito, o Espírito Santo, meu Pai, habitando nessas pessoas, meu Pai, nessa casa, nessa família. Eu declaro, meu Pai, que cada pedido, cada projeto, cada sonho, meu Pai, cada situação que ela tem apresentado aqui, do vinho novo, meu Pai, dos projetos de conquistas, eu declaro, meu Pai, a materialização de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a vida profissional abençoada, a família abençoada, o casamento abençoado, a saúde abençoada. Eu declaro, meu Deus, vitórias, eu declaro respostas, eu declaro fluidez, eu declaro graça na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida do nosso povo, meu Pai, eu declaro a unção sobre a vida do nosso povo, eu declaro a força sobre a vida do nosso povo, Senhor, que tenhamos aqui pessoas leves, pessoas amorosas, pessoas vitoriosas, felizes, realizadas, meu Pai. Eu declaro bênçãos e vitórias na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.